E o fundo imobiliário XPLG11 hoje está caindo ali cerca de 0,74%. Só que eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês. Eu nunca vi isso acontecendo na minha vida. Por isso, o que está acontecendo com os fundos imobiliários é algo inacreditável. Nunca foi visto isso antes, sem ser numa época de pandemia. Então, basicamente, o que todo o mercado está nos mostrando hoje é que nós estamos prestes a uma crise eminente, porque está tudo caindo, principalmente na parte de fundo imobiliário e de ação. Só que nós que somos investidores a longo prazo, é o melhor momento para se estar comprando e se posicionando nesse tipo de fundo imobiliário, que são fundos imobiliários que vão sobreviver às crises. E quando a gente sobrevive à crise, é claro que depois vem o lucro. Então é isso que acontece. Nós vamos estar falando hoje sobre ele, o XPLG11, um fundo imobiliário do setor de logística com vários imóveis, cara, patrimônio gigantesco. Só para você ter uma rapidez, ele tem mais de 3 bilhões de patrimônio, tá? Então é um fundo grande pra chuchu. Fora que você vai pegar fazer o quê? Vai parar esse vídeo, vai comentar aqui pra gente quantas cotas que vocês têm do XPLG11 e também o seu preço médio, porque o preço médio importa muito. E eu tenho certeza de que você vai estar no negativo no XPLG11, só que com as informações que eu vou estar passando para você nesse vídeo, você vai sair daqui com uma outra mentalidade. Você vai sair daqui com uma mentalidade vencedora, uma mentalidade a longo prazo, o que você vai acabar lucrando cedo ou tarde. Cara, só pra gente se situar aqui no XPLG11. O que acontece? Hoje ele está caindo cerca de 1%, no último mês ele está caindo cerca de 9% e nos seus últimos 12 meses, né, no último aninho, está caindo cerca de 17%. Ele, quando a gente vê aqui no seu histórico, tem uma alta oscilação, principalmente nessa época que está na pandemia. Então, se você pegar ver que na pandemia, ele chegou a cair para cá dos seus R$ 85 ali aproximadamente. E hoje, ele está sendo negociado abaixo até mesmo da época de pandemia. Então, olha só que incrível, uma oportunidade dessa ali beirando a nossa porta, sendo que nós não estamos passando por nenhuma crise. E na época da pandemia, vários fundos imobiliários deixou de pagar, hein? Então, olha só a grande diferença. Então, você vê que ele teve umas altas oscilações ali no comecinho aqui da sua carreira, né? No comecinho da sua história, ele sempre foi negociado ali na casa dos seus cento e poucos reais. E antes da pandemia, cara, isso aqui era simplesmente inacreditável. Agora, imagine só você comprar um fundo imobiliário custando R$ 87 e hoje tiver custando ali R$ 150, cara, olha só o lucro que você vai ter, mais de 100% ali somente com a sua valorização. Fora que é um fundo imobiliário que paga muito dividendo. Isso que começa a ficar a parte interessante, que é do quê? Por que, que o XPLG11 está caindo? Ele está caindo por um problema nele ou por um problema econômico no Brasil no geral? E a gente já sabe que é um problema econômico no Brasil no geral. E isso dá uma oportunidade para a gente de conseguir comprar fundos extremamente baratos, bons fundos, e além do mais, com o dividendo yield lá em cima. Porque quando a gente vem aqui para os seus dividendos, é algo que começa a surpreender a gente. De que a gente tá olhando aqui, olha, para o seu dividendo, a gente vê que ele nasceu ali na casa dos seus 50, 60 centavos e hoje está pagando cerca de 78 centavos consistentemente. Então, olha só, ele já passou pelo momento de crise, já passou por troca de governo, então não é um fundo mais tão novo. Além de ser um fundo muito grande, com vários imóveis, com uma grande diversificação, ele paga excelentes dividendos. E como o preço dele não para de cair, o seu dividendo yield sobe ainda mais. Então, olha só, você conseguindo comprar um fundo imobiliário do setor de logístico pagando quase que 11% ao ano. Cara, isso aqui é quase que 1%, velho, no mês. E é simplesmente inacreditável. Nunca se foi visto antes um tipo de oportunidade como essa. Provavelmente nós não veremos aí pelos próximos anos, depois que começar a cair a Selic. Lembrando que atualmente a Selic está com perspectiva de subir, então pode ser que até mesmo comece a cair ainda mais os fundos imobiliários. Mas, cara, uma hora ou outra a Selic vai ter que diminuir. E quando diminuir, com certeza os fundos imobiliários vão ficar mais atrativos e vão voltar a subir. Cara, e quem se posicionou nesse tipo de fase que nós estamos, vai ganhar muito dinheiro com isso. É basicamente isso que a história nos traz. Agora, umas informações básicas. Cara, liquidez média diária, 4 milhões, um fundo muito negociado e muito conhecido por todo mundo. Dividendo yield de 10%, ali quase 11%, com pagando ali por cota, né, cerca de 78 centavos. Patrimônio de mais de 3 bilhões, com o valor justo ali de PVP de 0,78 com o seu valor ali de R$ 112. Então, hoje, ele está sendo negociado ali com desconto de mais de 22%. Toda vez que quando você vai comprar uma coisa, você quer comprar o quê? Com o quê? Com o quê?
com desconto, é óbvio. E nesse caso o XPLG11 não decepciona. Tá pagando um excelente dividendo, tem bons imóveis com bons inquilinos, que nem a gente vai estar vendo, e também está pagando um excelente dividendo com um excelente preço. Porque se a gente vê no seu histórico ali, que nem a gente já viu, ele é negociado ali sempre na casa dos seus cento e poucos reais. E hoje está bem abaixo dos seus 90, né? Então olha só como começa a ficar muito mais interessante os fundos ali do que alguns meses atrás. Eu não vou comentar aqui sobre todo o portfólio aí, todo o retorno gerencial do XPLG11, mas basicamente ele se divide em duas partes. A principal dele é do setor focado ali na parte de logística, ali com galpões, e ele também tem um pouquinho ali para imóvel especulativo. O que é isso? Ele está basicamente construindo um imóvel do zero e pretende alugar ou então podendo até mesmo vender. Se ele vender, ele vai pagar um excelente dividendo para os cotistas. E se ele aluga um imóvel que ele mesmo construiu, a parte da receita dele em relação ao dinheiro investido dele vai ser muito maior. Então, por isso ele é um tipo de fundo imobiliário mais arriscado do que os outros fundos ali de logístico, só que esse risco reflete ali no seu potencial de ganho. Então, por mais que ele tenha um risco maior, isso vai refletir no seu ganho. Fora que o vencimento dos seus contratos, cara, tá tudo ali para cima de 2029. Então, a maior parte dos seus contratos vai vencer tudo a partir de 2029. Isso aqui é excelente pra gente. Fora que a correção dos seus contratos é sobre o IPCA e GPM subindo, cara, o XPLG11 ganha. O IPCA subindo, ele também consegue ganhar. Então é muito bacana. Outro ponto, cara, olha isso daqui, é só receita dos seus inquilinos. Tem Via Varejo, tem Leroy, tem Renner, Mercado Livre, então são vários inquilinos. Cara, dificilmente vai acontecer uma crise que vai conseguir falir todos esses seus inquilinos. Então isso traz uma diversificação e uma segurança muito grande. Então olha, esse vídeo já vai ficando por aqui, mas não esqueça de comentar se vocês já têm o XPLG11 ou estão começando a estudar, porque é uma excelente oportunidade para vocês começarem a acompanhar esse fundo, porque ele vai surpreender muita gente.